De imediato, passamos à próxima palestra, o caso Bruning. Para a sua apresentação, convidamos o senhor Reno Schmidt, diretor da empresa Bruning Tecnometal. Reno é engenheiro mecânico formado pela Universidade de Santa Maria, licenciado em História pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, com especialização em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em Porto Alegre. Também possui mestrado em Economia pela URGS e doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Com vocês, então, Reno Schmidt, diretor da empresa Bruning Tecnometal. Tecnometal, perdão. Seja bem-vindo. A palavra muito obrigado, é sua. Muito obrigado. Pessoal, um bom dia a todos. Uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, podendo trocar ideias. Ideia é aquilo que a gente chega com uma, troca e sai com duas. E falar depois do Junico é sempre um desafio adicional, mas também um prazer, porque o Junico fez uma enorme introdução aqui do que nós vamos falar. Vou comentar um pouquinho com vocês o que nós fizemos na Bruning nesses últimos 2 anos. Esse trabalho todo ele foi compartilhado, construído, pensado junto com o time Produtari. Essa foi uma característica importante do trabalho, porque durante todo o período em que nós trabalhamos juntos, e nós seguimos trabalhando juntos, a gente sempre pensou e executou com um crachá só, pensando no negócio da Bruning e como nós poderíamos fazer este negócio da Bruning render mais dinheiro ao final, lá na linha final, ser um negócio melhor para todos os que estão envolvidos com esse negócio. A Bruning está no interior do Rio Grande do Sul, nós estamos lá em Panambi. Panambi fica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, mais ou menos umas 5 horas daqui. A Bruning começou em 1947, fazendo peças de reposição para máquinas agrícolas que eram importadas. Hoje em dia, Panambi parece distante, são 5 horas de carro, Porto Alegre, Panambi. Em 1947 deveria parecer outro mundo. Mas a Bruning começou lá com uma pequena oficina, e em 1967... a Bruning começou a fazer peças para as colheitadeiras. A primeira fábrica de colheitadeiras no Brasil tinha se instalado aqui, e a Bruning tinha um produto que era a trilhadeira. Seria uma mãe da colheitadeira, uma colheitadeira não automotriz. Mas, em 1967, a Bruning entende a lógica de produzir componentes para uma montadora. E, a partir dali, ela segue uma nova trajetória, se transformando de uma oficina, de uma tornearia, para uma fornecedora de peças. Em 1984, começa a fornecer peças para tratores. O mercado agrícola é um mercado ainda muito sazonal, muito irregular nos seus volumes. Em 1998, buscando uma maior estabilidade, começa a fornecer peças para caminhões. O primeiro cliente de caminhões é a Volvo, lá em Curitiba, que tinha feito a sua fábrica nos anos 70. Em 1994, a Bruning começa a fazer tanques de combustível. Tanques em aço, tanques em inox e, por fim, tanques em alumínio. Esse negócio segue até hoje. A Bruning é o único fornecedor para todas as montadoras nacionais que oferecem a opção na sua linha de montagem de tanques de combustível em alumínio. Todos esses tanques saem da Bruning, até hoje. Em 1995, começamos com o mercado automotivo. A primeira empresa que abriu as portas para nós do mercado automotivo foi a Dana, está aqui ao lado, e logo na sequência começamos a fornecer para a GM. Seguimos com a GM até hoje. A GM é um grande cliente da Bruning até hoje. Em 2012, nós entramos num 4º segmento. Já fornecíamos para máquinas agrícolas, colheitadeiras, tratores, plantadeiras, já fornecíamos para caminhões e ônibus, já fornecíamos para automóveis e começamos a fornecer para máquinas de construção. O nosso primeiro cliente desse segmento foi a Caterpillar e logo na sequência veio a John Deere Construção. Em 2017, é o primeiro ano que nós certificamos com o selo Great Place to Work. Essa foi uma conquista importante para nós, porque quem conhece o nosso negócio sabe o quanto a fábrica é intensa, o quanto o papel da fábrica é relevante e o quanto é importante a gente transformar aquele nosso ambiente num ambiente bom para se trabalhar. Em 2017, nós certificamos e mantemos o certificado 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2 semanas atrás, viemos buscar o de 2022. Aqui ao lado foi a entrega próximo ao aeroporto. Em 2018, nós mudamos o nosso ERP. Nós tínhamos um ERP feito em casa, que foi se adaptando às necessidades.
daquela empresa que começou pequena, que começou com poucos clientes e foi ampliando os seus clientes. E em 2018 nós chegamos à conclusão que precisaríamos fazer uma adaptação muito grande no nosso sistema. E essa adaptação era tão grande que a gente estudou e optou por migrar para um sistema comprado. Migramos para o SAP. Aqui, essa virada é importante, não por ser o SAP, mas por nós trazermos um sistema que resultou numa mudança significativa. E eu comecei a chamar aqui disso tratamento da miopia. Eu tenho 4 graus de miopia, eu tenho clareza total quando eu estou com óculos e quando eu estou sem óculos. Se eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo mais ninguém. Se eu coloco o óculos, eu consigo enxergar todo mundo. Começamos, naquele momento, a tratar a nossa miopia. Nós enxergávamos uma realidade e a hora em que a gente mudou o nosso sistema, a realidade começou a se mostrar diferente. A gente escuta muito falar em mindset, mas o que está por trás disso é que eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço, eu tenho. Esse ciclo, ele roda várias vezes e à medida em que eu enxergo melhor, eu consigo mudar este meu ciclo. Eu faço o resultado mudar. Foi uma mudança importante para nós. Falando um pouquinho do nosso contexto, aonde que a Bruning está? A Bruning tem metade do seu custo matéria-prima. Se a gente pegar desta metade, 50%, 75% é aço e alumínio. De quem que a gente compra aço? A gente compra de uma turma da pesada. Uzi Minas, CSN, Arcelor e Gerdau. Só gente grande. Alumínio, de quem nós compramos? Compramos da Novelis, interior de São Paulo, compramos da Itália e compramos da China. O nosso maior volume hoje de alumínio comprado vem da China. Só gente muito grande. Na ponta de entrada. Quando a gente vai lá para a ponta de saída, para quem que a gente vende? Só para uma turma da pesada também. GM, Volkswagen, Scania, Volvo, John Deere, AGCO, Case New Holland, Caterpillar. Só multinacional, só empresa muito grande. Não por acaso, às vezes a gente acorda e fica lembrando daquela frase: na briga entre o mar e o rochedo, quem se dá mal é o marisco. E a gente acorda vários dias achando que é o marisco. Mas é esse o contexto que a gente está. E nesse contexto a gente precisa gerar resultado. Só que quando a gente olha para empresas nacionais, dentro do cenário do Brasil, o que a gente vê é isto aqui. Em 1992, eram 1.500 fornecedoras de autopeças no Brasil. Em 1995, o Brasil tinha passado por uma mudança significativa, entre 92 e 95, já eram 1.300. Em 2013, eram 698. É um mercado de hipercompetição que vai se consolidando e que vai se abrindo para cadeias globais. E, naturalmente, o número de empresas fornecedoras de autopeça vai se reduzindo, vai gerando grandes conglomerados. Quando a gente olha para o capital, em 1975, 66% das empresas de autopeças eram capital nacional. Em 2016, 25% das empresas eram de capital nacional. Então, é uma mudança brutal. Nós escrevemos um pequeno artigo que está neste QR Code, analisando os programas que o governo, que os diversos governos brasileiros fizeram para manter tanto a cadeia automobilística quanto a indústria automobilística competitiva em relação ao mundo. E a conclusão que a gente chegou é que, mesmo com todos os programas, o Brasil vem perdendo terreno nesta competição global. A gente fala em negócios do futuro, em negócios que avançam com introduções de tecnologia, mas a gente não pode esquecer o papel da cadeia automobilística no mundo. Não por acaso os Estados Unidos, quando viram a sua cadeia automobilística fraquejando em 2008, foram lá e colocaram dinheiro para manter esta cadeia. É nesse contexto que nós estamos. E aí nós passamos a olhar para os nossos concorrentes. E como eu comentei com vocês, nós fornecemos para 4 segmentos: automotivo, rodoviário, agrícola e construções. E quando a gente foi olhar para os concorrentes de cada um desses segmentos, a gente encontrou características diferentes. O que a gente encontrou lá no automotivo? Grandes empresas multinacionais que chegaram no Brasil a partir da metade dos anos 90 e se consolidaram no Brasil. Essas empresas estão tratando dos projetos junto às matrizes, estão influenciando decisões em Detroit, estão influenciando decisões em Wolfsburg. A competição não acontece só aqui. As decisões estão acontecendo lá e esse pessoal tem estrutura mundial. Quando a gente olha para o segmento rodoviário,
que para nós são caminhões e ônibus, a gente encontra empresas nacionais. Empresas nacionais com baixa atuação em outros segmentos. É relativamente normal encontrar um concorrente ali que fornece só para caminhões e ônibus, e alguns concorrentes que fornecem também para o segmento agrícola, ou, eventualmente, também para o automotivo, mas um concorrente que forneça para o automotivo, para caminhões e ônibus e para o agrícola, não existe. Aqui começam as complicações para nós. Nós somos uma empresa relativamente grande, temos lá em Panambi 3.400 funcionários, devemos faturar esse ano 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 600, mas os nossos concorrentes estão fragmentados, estão agindo em cada segmento. Quando a gente vai para o agrícola, nós encontramos empresas locais, estão próximos daquele ecossistema onde está a planta da montadora. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem Horizontina, a gente tem Santa Rosa, a gente tem Canoas, e encontra muitos concorrentes ali, próximo a essas plantas. São empresas menores, e este tamanho menor normalmente resulta em uma agilidade maior. Empresas rápidas, menores, mas rápidas. Tudo bem, com menos acesso à tecnologia? Via de regra, com menos acesso à tecnologia. Quando a gente olha para o segmento de construções, a gente encontra outro tipo de concorrente. São parceiros históricos dessas montadoras de máquinas de construção. E aí a Caterpillar tem uma caminhada fenomenal constituindo essa cadeia de fornecedores para o segmento de construções. Então, na sua grande maioria, lá no interior de São Paulo. E sim, tem instalações de baixa tecnologia, mas são ágeis e tem uma ligação muito próxima com a montadora que está no Brasil há muitos anos. Quando eu estou falando de tecnologia, eu estou sempre pensando o seguinte, e vendo isso acontecer, o acesso à tecnologia está cada vez mais fácil. Então, quando estamos dizendo, este fornecedor aqui tem pouca tecnologia. Sim, tem pouca tecnologia hoje, mas o acesso à tecnologia está cada vez mais fácil. Lembrar do slide lá do Junico, em que o custo do gigabyte está caindo vertiginosamente. Então, acesso à tecnologia cada vez mais fácil. Nós olhamos para isso tudo e pensamos o seguinte, não dá para ser poliana aqui, não dá para ser ingênuo. Não dá para ser ingênuo. A gente está vendo empresas de autopeças diminuindo o seu número, capital cada vez mais internacional, concorrentes em segmentos diferentes. Nós precisamos mudar para conseguir sobreviver e para conseguir manter a geração de resultado. E foi isso que a gente fez. Onde é que nós estávamos? Concorrentes automotivos altamente preparados, tecnológicos, com poder de fogo fenomenal. Concorrentes rodoviários com um bom poder de fogo também. Concorrentes agrícolas com muita agilidade. Concorrentes de construção especializados. E nós, para onde íamos? Nos preparávamos para o quê? Vamos nos formar para enfrentar todos esses concorrentes. Todo mundo está pronto para enfrentar tudo isso. Numa estrutura hierarquizada, essa era a nossa estrutura. O que nós já tínhamos avançado? Nós tínhamos mudado o ERP, eu comentei com você sobre a miopia, isso foi um avanço grande, porque a gente passou a enxergar outras coisas. Com o MRP, nós começamos a trabalhar com o PPCP, e aí a Produtare começou a trabalhar conosco. E com esse trabalho do PPCP, mais coisas ficaram claras. Nós tínhamos uma geração de resultado geral, que com a chegada do novo ERP foi muito mais rápido, gerávamos o resultado do mês mais rápido, tínhamos informações ao longo do mês, mas olhávamos para esse resultado como um resultado geral. E aí, quando a gente olha para um resultado geral, a tomada de ações baseado em números gerais, macronúmeros, ela nem sempre é assertiva. Junico comentou antes, tudo pelo fluxo. Fizemos um mapeamento dos nossos fluxos. E o que nós encontramos foi isso aqui. Estes eram os nossos fluxos. Cada cor é um segmento. Comentei com vocês os 4 segmentos que nós atuamos. Cada cor é um segmento. Se isso aqui fosse um rio, não dá nem para dizer se a água fluía ou não, se fluía para algum lado ou não. Os fluxos se cruzavam, eram muito complexos. Quando a gente olhava isso no layout da fábrica, tudo era muito complexo. Nós tínhamos nos tornado uma empresa grande, com uma atuação em diferentes segmentos, clientes diversificados, mas com fluxos extremamente complexos. Para movimentar um fluxo desse, para fazer uma modificação,
isso tomava muito tempo, isso envolvia um risco muito grande, mas uma coisa já tinha mudado, nós tínhamos muito mais clareza do que estava acontecendo conosco. Tanto porque nós tínhamos mudado o MRP, então nós enxergávamos isso nos números, porque nós tínhamos começado uma lógica de planejamento, programação e controle da produção. Quando a gente fez esse mapeamento, foi só a evidência final, da onde nós estávamos. Baseado nisso, lembramos do Jack Welch, que dizia mude antes que seja preciso mudar. E aí nós decidimos mudar. Para onde que nós fomos? Pegamos o diagrama estrela, e em cima do diagrama estrela começamos a trabalhar. Criamos um programa chamado Projeto Transformação. Por que ele é um programa? Porque ele não tem data para terminar, nós esticamos ele. Mas dentro dele, todos os nossos trabalhos passaram a ser contemplados, e passamos a ter um gerenciamento sobre isso. Começando pela estrutura. Essa foto ali, está pequenininha a foto, mas se a foto tivesse grande, a gente ia enxergar o esdânio aqui. Começando as nossas discussões sobre estratégia. E lembrando que a estratégia é o começo de tudo. Porque estratégia é o processo de transformação das aspirações em capacidade. Então a gente precisa entender quais são as nossas aspirações para desenvolver aquelas capacidades que nós queremos. Começamos essa discussão estratégica. Junto com a discussão estratégica, fizemos um diagnóstico de cultura. Quais pontos que nós achávamos importantes e eram alavancadores da nossa cultura? Quais pontos que nós gostaríamos de mudar com relação à nossa cultura? Fechamos isso com a gestão do crescimento sustentável. Redefinimos o nosso propósito, os nossos valores. Redefinimos aonde nós queríamos atuar e como nós queríamos atuar. Feita a estratégia, ou pelo menos feito as linhas gerais da estratégia, porque esse processo é vivo e precisa ser revisitado, nós fomos para a estrutura. E ali nós entendemos que a estrutura precisaria ser modificada para atender aquela nossa estratégia. Partimos para uma estrutura de unidades e uma estrutura matricial. Pegamos aquele grande negócio da Bruning e dividimos ele em 5 unidades. Passamos a ter uma unidade de construção, uma unidade automotiva, uma unidade rodoviária, que ainda deu origem a uma unidade de tanques e uma unidade agrícola. O nosso organograma passou a ser matricial. Este aqui é o dia em que nós lançamos a mudança oficialmente, depois de muitas conversas, muita preparação, e este aqui é o dia que nós lançamos o programa cultural oficialmente. Ele começou com um pequeno grupo e ele foi dando origem a subgrupos que envolvem a empresa inteira. Essa adequação ou esse ajuste da estrutura, baseado na estratégia que nós havíamos desenhado e naquela composição dos concorrentes que eu havia mostrado para vocês, fez novamente uma redução brutal da nossa miopia. Passamos a enxergar coisas que nós não enxergávamos. E à medida em que a gente enxerga coisas que nós não enxergávamos, podemos tomar novas ações, novas mudanças, novas adequações. Então a gente vem numa jornada aqui oftalmológica, tratando a nossa miopia e enxergando cada vez melhor. Quando a gente foi se debruçar sobre os processos, já tínhamos passado pela estratégia, pela estrutura e fomos para os processos. O que a gente fez? A gente fez uma mudança significativa na nossa estrutura de PPCP, passamos a ter um PPCPM. Todos esses QR Codes aqui, se vocês apontarem, vai levar vocês ou para um vídeo, ou para normalmente para um vídeo nosso conversando sobre essa estrutura. Sobre a mudança em si. O Junico falou antes da TOC, dos mapeamentos do fluxo de valor. Esse trabalho foi muito intenso nesses 2 anos. Aqui estão exemplos do que nós fizemos, mas foram modificações grandes. Trabalho de TPM, passamos a gerar resultado para cada uma das unidades. Não um resultado global, o resultado global continuou sendo gerado, mas cada uma das unidades passou a ter o seu resultado, com possibilidade de tomada de ações, de correções, de pontos positivos. Trouxemos o compra, eu comentei antes com vocês, metade do nosso custo
é matéria-prima. Trouxemos o Compras para uma posição estratégica, em que o Compras passa a trabalhar junto com as unidades, alavancando o resultado das unidades. Metade do custo é matéria-prima. E aí a gente avançou para as recompensas. Redefinimos o que era prosperidade para nós. Esse trabalho todo, ele é um trabalho com uma comunicação muito intensa, porque nós partimos do projeto de transformação e passamos a ter uma comunicação com o nosso time muito próxima. Redefinimos o que era prosperidade para nós, colocando um caminhão na nossa expedição e reunindo todos os funcionários. Todos, para conversar o que é prosperidade para nós. Porque isso está lá no nosso propósito. Gerar prosperidade conectando pessoas e tecnologia. Então isso precisa estar claro. Nosso programa de lucros e resultados. Ano passado nós pagamos 2,7 folhas para todos os nossos funcionários. Isto é muito significativo e isto é o sistema se realimentando, porque geramos mais resultado e distribuímos parte desse resultado com todos os nossos funcionários. Comemorações. Historicamente, não somos afeitos a comemorações. Inclusive, temos um certo pendor pela culpa. Se comemora hoje, amanhã pode vir a punição da comemoração. Mas estávamos fazendo um trabalho cultural. E essa mudança cultural era importante. Passamos a comemorar as vitórias. A comemorar as pequenas vitórias, a comemorar as grandes vitórias, a lembrar daqueles feitos. Isso foi uma mudança muito significativa para todos nós, porque nós passamos a comemorar, nós passamos a abrir a empresa para festas com a família dos funcionários, nós passamos a receber visitas, portões abertos, para que as famílias conhecessem o que é feito dentro da Bruning, para que os filhos pudessem desenhar aonde o pai trabalha, o que o pai está fazendo, o que a mãe está fazendo quando vai para a Bruning. Isso é uma integração brutal, isso é uma mudança muito significativa. E a gente tem uma longa caminhada de bolsas de estudo, vocês ouviram o meu currículo foi praticamente todo ele feito com bolsas de estudo da Bruning. Ampliamos esse programa, e esse programa ainda está em ampliação, porque isso é para onde nós fomos. E aí tem para onde nós estamos indo agora. Mas bolsas de estudo. E quando a gente fala das pessoas, para encerrar o modelo Estrela, gestão de pessoas. O trabalho que vem sendo feito em gestão de pessoas é uma mudança que precisou ser feita para se adequar a essa grande reestruturação nossa. Quando a gente fala de formação, a nossa dedicação à formação é uma dedicação muito intensa. Nós temos 3.400 funcionários, nós temos 4 doutores, nós temos 5 fazendo doutorado, nós temos 9 mestres, nós temos 13 fazendo mestrados, nós subimos o nível da nossa liderança, todo o nível educacional da nossa liderança subiu, nós temos programa de alfabetização para quem não terminou o ensino fundamental. Por que isso? Porque, ao final, o que uma empresa é a reunião das pessoas que estão lá. E ter gente boa lá é fundamental. Junto com isso veio o MOVA. Hoje, na Bruning, todo mundo sabe aonde está no plano de carreira, para onde pode ir, quanto vai ganhar se avançar no plano de carreira, qual formação precisa ter, clareza para todo mundo. Esse jogo não pode ser um jogo escondido. Esse jogo é jogado junto, ou é jogado junto de verdade, ou o jogo não acontece. Junto com o MOVA veio o nosso programa de inclusão. Um trabalho fenomenal, muito intenso, para a inclusão de pessoas dentro da nossa estrutura. E inclusão com resultado. Segurança, fundamental, garantir a segurança para todos os nossos funcionários. E 2022, mais um selo da GPTW, que é sempre uma satisfação muito grande para nós. Com isso, a gente fechou, e se a gente se afastar um pouquinho, tem uma ideia dos trabalhos que nós fizemos ao longo desses 2 anos. 2 anos, uma mudança intensa, mas se fosse para resumir isto aqui, começa com um tratamento oftalmológico, passamos a enxergar as coisas melhores. Onde é que nós estamos hoje? Projeto Transformação,
E aí, no projeto de transformação, a gente teve que lidar com mudança. O que vocês viram no slide anterior foi mudança. E a gente tem algumas travas para mudança. Eu fico pensando no Paul McCartney, lá em 69, 70, quando os Beatles estavam... Aquela grande unidade de negócio dos Beatles estava se separando em 4 unidades de negócio, e ele escreveu The Long and Winding Road. Talvez ele estivesse pensando nisso, talvez ele estivesse pensando nessa jornada. A gente, durante todo o tempo, comunicou e segue comunicando este caminho, mas nós tínhamos, na partida, uma razoável clareza do que nós íamos enfrentar. Uma ansiedade muito grande, dúvida, medo, e o medo ele nos leva para a fuga, ou ele nos leva para a negação, para a paralisação, ou ele nos leva para a culpa. E aí a gente chega no fundo do vale. Isso faz parte do processo de uma mudança significativa. Quando a gente chega na culpa, é razoavelmente fácil partir para a crise e partir para os conflitos. Mas aí entra o papel da liderança. A liderança precisa mostrar as vantagens da mudança. Precisa mostrar o passo a passo para obter aquelas vantagens da mudança. E ao invés da gente ir para o conflito, a gente vai para a aceitação, e aí a gente vai para um outro patamar. Quando uma empresa toma boas decisões com relação à mudança, antes de melhorar, piora. Quando uma empresa toma decisões ruins com relação à mudança, nunca melhora, só piora. Datas chaves para nós, para dar uma ideia da linha do tempo. Um novo ERP em 2018. Uma criação numa área de PPCP em 2020. 2021, era abril, nós partimos o programa cultural. Em setembro, nós lançamos as unidades de negócio. E ainda em setembro, nós iniciamos o programa de comunicação. Intenso, toda segunda-feira, 1h30 da tarde, comunicação com toda a liderança da Bruning. Uma vez por mês, comunicação com todos os funcionários da Bruning. Caminhão na expedição, vamos para cima do caminhão, dizer o que está acontecendo, ouvir dúvidas, tirar dúvidas, canais de comunicação, nosso WhatsApp, nosso Instagram, nosso Facebook, tirando dúvidas de todo mundo. E aí, uma atuação muito próxima com a Produtari. Como é que foi esse trabalho com a Produtari? Como eu falei para vocês lá no começo, um único crachá o tempo inteiro. O pessoal da Produtari está lá na Bruning e a gente não faz distinção se é Produtari ou se é Bruning, porque lá todo mundo é Bruning. Presença constante. Essa é uma característica importante do trabalho junto com a Produtari. Eles estão lá. A presença é intensa. A equipe é altamente qualificada. O pessoal domina aqueles sistemas de produção, domina essas ferramentas, é flexível e precisa ser flexível. A nossa empresa é única. Como o Junico comentou, as soluções podem ser parecidas? Podem. Iguais? Não, não vão ser iguais. E é uma turma de mão na massa. Bota para fazer, junto conosco, nos ajuda, constrói, tem capacidade de mostrar caminho e capacidade de trilhar esse caminho conosco. Isso é algo raro em consultoria. E eu termino aqui com o navio de Teseu. Teseu é importante na mitologia, venceu o Minotauro, mas o Plutarco fez um paradoxo com relação ao navio de Teseu. Ele fez a seguinte pergunta: se o Teseu fosse navegar de um ponto A para um ponto B, e essa viagem fosse muito longa, e ao longo dessa viagem tivesse que mudar todas as madeiras do navio. Começa mudando uma, duas, ao final mudou todas. O navio que chega nesse ponto final é o mesmo navio que partiu? É um paradoxo. É outro navio? E aí o Thomas Hobbes, que era um sacana, ele propõe o seguinte: e se a gente pegasse todas as madeiras do navio que foram trocadas e a gente fizesse um segundo navio? Qual que seria o navio de Teseu? O feito com as madeiras originais ou o que foi tendo suas madeiras trocadas e agora tem só madeiras novas? Por que ele é importante para nós? Porque ele fala de mudança. E ele fez a gente pensar lá dentro de casa. E a conclusão que a gente chegou é o seguinte: a Bruning é a mesma ao longo dos anos? A Bruning não é mais a mesma? A Bruning mudou muito? A Bruning mudou pouco?
para nós, a conclusão foi que a organização que quer viver para sempre, a organização que almeja viver para sempre, ela precisa aceitar morrer e renascer um pouquinho a cada dia. Quem não morre e não renasce um pouco a cada dia, não vai viver para sempre. Não sei a resposta do paradoxo de Teseu, mas essa foi a resposta para nós. Nós precisamos aceitar que a gente morre e renasce um pouco a cada dia. Isto aumenta muito a chance da gente viver muito mais. Pessoal, muito obrigado. Agradeço o convite e a atenção de vocês. Obrigada, Reno. Muito obrigada. Pode sentar, por favor.